Fala, Omelete Z! Estamos aqui porque Round 6, terceira temporada, está chegando. Caio Colette aqui, mas hoje eu tenho dois convidados especialíssimos para falar da série mais assistida da história da Netflix. Por favor, boas-vindas a Pedro Henrique Ribeiro e Breno Deolindo. Salve, salve, rapaziada. Falar um pouquinho da série que causa a minha maior pet peeve na história dessa empresa, que é falar Round 6 é coisa de bobo. Né? Round 6, pô. Round 6 é lá no português. Round 6? Round 6. Round 6. Round 6, faz sentido. É o jogo da Lula, né, gente? Jogo da Jogo da Lula. Faltou coragem pra colocar esse nome. Mas enfim. Tudo bom, Pedrinho? Tudo ótimo. Primeira vez aqui falando de K-Content, de K-Drama. É um K-Drama, Caio Colette? Claro que é um K-drama, gente. Pô, qualquer série coreana é um K-drama. Mas isso K-drama? é assunto pra outro vídeo. Isso é um assunto para outro vídeo, porque hoje nós vamos falar das nossas expectativas Olha só. para essa última temporada. Nós temos aqui alguns tópicos que eu quero passar, tá? Certo. Algumas perguntas que Round 6 ainda precisa responder pra gente nesses últimos episódios, que saem dia 27 de junho lá na Netflix. Vamos lá. Primeiro, o frontman, essa figura misteriosa, que é ali o chefe dos jogos, mas a gente não sabe o passado dele ainda. Como que ele foi de irmão do Junho, aquele policial super honesto e tal, ao cara que simplesmente comanda os jogos inteiros e é o maior traiçoeiro de Round 6. Exatamente. Cara, eu gosto muito do papel dele na segunda temporada, porque a gente vê ele deixa de ser só o irmão do Jung-ho e o cara malvadão, pra ser esse cara que você entende um pouco de como ele é ardiloso, né? De como ele consegue manipular as pessoas ao redor, e o próprio Gi-hun, né? O protagonista. Então, acredito que a terceira temporada, essa construção de passado vai focar justamente nisso. Como que ele virou essa pessoa que, apesar de ser um merda, né, de ser o cara que coloca os outros pra se matar ali, também de ser como ele é esse cara tão elaborado, como ele é tão engenhoso no que ele tá fazendo pra conseguir, de fato, manipular as pessoas e executar o jogo. O passado do vilão sempre é um dos momentos mais preciosos aí de todas essas obras da cultura pop, e principalmente das obras com a qualidade do nível de Round 6. Que eu acho que a gente pode falar aqui sem medo de errar, que é uma das melhores séries da década, com folga. Assim, E é incrível como, tipo, rolou uma continuação que não era pra rolar e continua muito bom, sabe? Eles Sim, mantiveram sim. uma qualidade ali. Mas enfim, eu acho que muito legal, por exemplo, na segunda temporada, logo no começo, como a gente descobriu o passado do vendedor, Sim. do personagem do Gon Yu, e o frontman ainda ficou meio misterioso assim. E a julgar pelo quão bem a série desvendou esse passado do vendedor, no sentido de fazer a gente entender como as condições que ele vivia fez ele virar esse cara, eu acho que vai ser interessante ver isso pro frontman na terceira temporada. E vou ficar triste se a série simplesmente não fizer isso, se manter no mistério, entendeu? Acho que tem que fazer, cara, senão vai ser muito frustrante. E considerando que Round 6 entregou até agora, eu acho que é justo esperar isso deles. Sim, sim. E não é só isso, né? Tem essa relação do frontman com... Era o 001, que era o homem por trás, de fato, dos jogos, né? Como ele saiu de uma família para ir ao contato desse cara. Ele tem toda uma história aí que imagino que deva ter relação com abandono, ele nas ruas. Eu não sei se seria um sequestro, não. Ele claramente era o irmão menos preferido, né? Ele passa essa vibe de rejeitado, né? O policial claramente é o irmão preferido e ele, infelizmente, era o Passou irmão no concurso público, né? Ele devia ser o irmão que ia bem na escola, tirava boas notas, era bonzinho e tudo mais, mas no fim das contas os pais preferiam o irmão que era meio burrinho assim, e aí, no fim das contas, olha o que acontece. Enquanto isso, o Junho tá lá no barquinho dele procurando a ilha e tá sendo enganado pelo chato do Capitão Park. Assim, pra mim, a parte menos legal da segunda temporada foi esse lance do barco. E assim, eu quero que isso se resolva logo. Vamos desmascarar esse informante aí, vamos chutar ele do barco, vamos ver se o Junho vai estar lá durante o clímax da temporada, ou se ele simplesmente não vai achar essa ilha e acabou. Vamos resolver isso aí logo, por favor, Won Hyuk, por favor. Nossa, é muito chato essa parte, cara. É Esquecível, né? totalmente esquecível. Quando começa a cena dessa parte, você fica tipo, tá, ok, hora de mexer no celular aqui, pô, ver esse stories. Nossa, é muito sem graça. Porque fica nessa, tipo, eles estão ali, tem uma pista e não sei o que, e não acha nada. Tipo, pra quê? Eu não gosto dessa dinâmica de cachorro correndo atrás do próprio rabo, que não termina. Tipo, isso pode ser legal para 2 momentos. Agora, tipo, você ficar
a temporada inteira, do começo ao fim, nisso, e a gente vai para uma terceira temporada, ainda vai ter que lembrar que isso pode se repetir. Eu acho bem cansativo e eu acho algo, tipo, triste para uma série como Round Six que todo o resto dá muito certo. Anda, né? Tipo, e aí você fica parado naquele negocinho chato. E eu até entendo o papel de respiro que tem ali, porque, pô, também não queremos ficar vendo tudo sobre os jogos o tempo inteiro, precisa ter alguma coisa do lado de fora, mas podia ser alguma coisa mais legalzinha, né? Não sei. Bom, meu segundo tópico aqui, gente, é a operação clandestina dos Soldados Rosa, né? A gente descobriu na segunda temporada que os corpos dos jogadores que não são completamente destruídos, eles vão lá, eles marcam com uma cruzinha e daí eles levam para uma sala onde os órgãos são coletados para venda, né? Mas a nossa guardinha rosa Noeu é contra isso aí. Ela é contra, inclusive ela virou inimiga pública número 1 dos outros guardas por causa disso. Mas o que vai rolar agora? Um lance que eu queria saber é tipo, será que o Frontman tá sabendo dessa história? Eu Ele acho meio que não. sabe de tudo sempre, né? Ele nunca esteve atrás em nenhum momento da história até agora. Então, Será que ele sabe, mas ele não sabe publicamente? Aí ele, putz, eu tenho problemas maiores. eu acho que é meio essa vibe. Eles assim. já vieram aqui pra morrer, isso não vai fazer diferença. Não vai me afetar tanto, então. E assim, né? A Noel tá tentando ajudar especificamente um jogador, né? Que é o Gyeon Seo, que a gente viu nas cenas dela antes dos jogos, que ela conheceu esse cara no trabalho anterior dela, que é um cara, um pobre coitado, que tem uma filha com câncer. E enfim, ela começou a tentar ajudar ele na vida real, e daí eles foram meio que juntos pros jogos, ela de guarda, ele de jogador. E agora, ali no final da rebelião do Gi-hun na segunda temporada, o Gyeon Seo, que esse cara, ficou encurralado ali. Era o momento dele morrer. O que será que ela vai fazer pra ajudar ele? Porque ela vai ajudar ele. Vai acontecer o momento do guardinha se matando, né? Vai rolar. Tipo, é inevitável. Com ou sem essa história ia ter que rolar alguma coisa, porque os guardinhas, queira ou não, são round 6 de certa forma. Os guardinhas e a boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3 são as figuras Os icônicas. ícones, Exato. Então, tinha que ter alguma aprofundação nesses caras, algum aprofundamento nesses caras. Então, espero uma lutinha de Homens de Rosa. Eu gostei muito da criação desse núcleo, né, com mais profundidade no núcleo dos Guardiões, exatamente por isso, porque, tipo, eles são a marca estética da série. E, sei lá, de onde saíram esses caras? Eles eram só assassinos? Eles eram viciados em alguma coisa que eles estão ganhando lá nessa ilha? Ou eles foram jogadores que perderam e ganharam a chance de sobreviver cuidando? Então, tipo, eram respostas que eu fiquei satisfeito com a segunda temporada ter trazido pra gente. E eu quero muito esse desfecho com mais profundidade nesse terceiro ano, porque eu acho que eles começaram um micro núcleo muito bom ali, que talvez renda até um derivado. Também pode ser, mas eu acho interessante essa coisa de a gente saber os bastidores dos guardinhas ali também e ter uma discordância entre eles, porque eu acho que, tipo, quando uma rebelião externa como a do Gi-hun não funciona, pode tudo cair de dentro pra fora, entendeu? Pode ter os guardinhas ali desmantelando tudo porque, não consigo mais o meu dinheiro a mais, entendeu? Por causa disso ou por causa daquilo. Enfim, acho interessante, estou acompanhando aí essa subtrama. Mas o nosso protagonista continua sendo o Gi-hun, interpretado pelo Lee Jun-jae. Eu queria saber se vocês acham que Round 6 vai terminar com ele conseguindo acabar com os jogos, ou, e isso é um lance que eu tirei ali do trailer da terceira temporada, que tem um momento dele de terno e tal, chegando ali no que parece ser o centro de comando dos jogos, ou se ele vai ser recrutado ali. Ele é o próximo frontman. Será? Eu acho que no mínimo uma tentativa de recrutá-lo é bem certeira, porque querendo ou não, é o cara que sobreviveu a tudo, é o cara que consegue se virar mesmo em jogos que ele não tem tanta familiaridade ali. Na primeira temporada você entende como que ele se vira em todos os jogos, ou acontece um Deus Ex Machina pra salvar ele no último momento, mas acho que na segunda temporada tem muita parte de quão confortável ele tá nos jogos pra sobrevivência dele. Então, ele é um cara muito inteligente, é um cara que, de certa forma, conseguiu entrar de novo nos jogos por méritos dele e da investigação dele. Então, acho que, pra quem tá acima de tudo isso, seria um asset importante, né? Essa questão dele ser recrutado ou não me leva sempre a pensar que, por mais que ele faça coisas, ele ainda não tá atacando a raiz do problema. Porque ele pode explodir aquela ilha. Nada impede de que no ano seguinte eles vão arrumar outra ilha e iniciar toda a operação, sei lá,
em outro país, porque, enfim, quem financia tudo não é nem da Coreia, né? A gente já viu isso com Sim. bastante clareza na primeira temporada. Então, deu a entender que são, sei lá, bilionários, pessoas que conseguem comandar todo o establishment, todo o sistema, e que, se eles quiserem, eles só mudam, vão, sei lá, pro Caribe e fazem outro Round 6 lá. Quem sabe a Netflix até não tá pensando nisso, né? Eu acho que é isso, né? Porque inclusive é outro tópico que eu coloquei aqui. A gente vai ter um remake de Round 6, já foi anunciado um remake americano de Round 6. E eu acho que, tipo, eles anunciaram como remake, mas e se for só, tipo, levando a mesma premissa pra outro lugar e é meio que uma continuação, entendeu? Porque se o Gi-hun é bem sucedido e, digamos que no final morre o frontman, ele explode todos os VIPs que estão lá naquele dia, nada garante que esse esquema acabou, como você mesmo falou. Então eu acho que, tipo, talvez seja especulando totalmente aqui, talvez seja o final, seja, tipo, acabou aqui, o Gi-hun, tipo, acabou com essa operação, mas a operação continua em outro lugar. E Talvez ele entre pra tentar pelo menos mudar o sistema. Falar, não, agora quem perde não morre mais, sei lá, acontece outra coisa. Talvez ele pode ser a última cartada dele. Falar, não, tudo bem, já que não vai acabar, pelo menos vamos fazer diferente. A gente tava conversando antes, né? Eu espero de toda forma um final bem agridoce pra Round 6. Acho que alguns núcleos têm o potencial de terminar bem, mas eu não enxergo, eu ficaria Final meio triste feliz. até se o final do Gi-hun fosse feliz. Porque ele tem toda. Mesmo o final da primeira temporada não é exatamente feliz. Ele escapa ali, mas a que custo, né? Então, eu espero que o final dele tenha um pouco dessa, tipo, pô, ok, ele venceu alguma coisa, mas na verdade nem tanto assim. E querendo ou não, o Gi-hun é meio que um anti-herói, né? Eu acho que, tipo, ele não é, tipo, um cara inteiramente nobre, ele é só um cara comum que cometeu 1000 erros ali pra chegar onde ele chegou. E daí vem, inclusive, outra coisa que a gente anotou aqui, que é, se ele for recrutado ou se ele acabar com os jogos, enfim, se ele não morrer, será que esse homem vai poder ser pai, gente? Será que esse homem vai... O pai mais ausente da Coreia do Sul. Será que a série lembra que ele tem uma filha, gente? Será que você lembra que ele tem uma filha? Porque eu tinha esquecido, honestamente. Mas ela tem o quê? Tipo, 30 segundos de screen time? Ela aparece no começo da primeira temporada, no final da segunda, fiquei não é? muito bravo. No começo da primeira e final da primeira, só, eu acho. A minha lembrança dela é exclusivamente no finalzinho da primeira temporada. Porque me marcou, porque eu fiquei bravo. Eu falei, caralho, entra no avião, vai ver a sua filha. Era tudo que você queria, é tudo que você tem agora. Ele falou, não, preciso acabar com os jogos porque me deu um flash de bom samaritanismo aqui agora. Nossa, isso me irritou muito, não pelo roteiro, tipo, eu fiquei bravo com o personagem porque eu tava completamente imerso na história e eu fiquei bravo com ele por ter mudado ali os planos. É o que a gente tá falando aqui. O Breno falou que, tipo, ele ficaria decepcionado se tivesse um final muito feliz pro Gi-hun. É porque, no fundo, a missão que ele pegou pra ele é impossível. Você não vai desmantelar o sistema capitalista inteiro que tem esses bilionários fazendo jogo de morte com pobre, entendeu? Olha Bacurau aí, né? Pois é impossível acabar com o sistema inteiro. Então ele vai acabar com uma coisinha, talvez ele vá ser pai depois, mas daí também já passou 50 anos, de E ele repente já a filha gastou dele mó grana lá, né? Já gastou mó grana, a filha dele já deve estar adulta, sei lá, cara. Mas enfim, já que estamos falando de Round 6, acho importante também a gente apostar quem que vai sobreviver até o final, quem que vai ganhar esses jogos dessa vez, hein? Eu, particularmente, acho que nem Hwang Dong-hyuk tem coragem de matar um recém-nascido. Então, eu vou apostar na minha querida Junhee, que é a nossa grávida de estimação dos joguinhos de Round 6 desde a segunda temporada, interpretada pela Jo Yuri. Eu acho que é uma boa aposta. Eu acho que talvez ali, Sólido. no final, tipo, ela fique ela e mais alguém, e daí a pessoa vai falar, putz, recém-nascido, né? Sacanagem. E se matar, algo assim. Você acha que não pode rolar um final meio poço? Só a criança sobrevive. Só a criança sobrevive. Nossa, que horror. Aí o Gi-hun vai ser o pai dela. Finalmente ele pode ser pai aí, galera. Mas quem vocês acham que pode sobreviver e quem vocês mais querem ver morrer? Pô, tem uma única resposta certa pra quem você quer ver morrer, né? A véia mística. A Seonyo, Nossa. que é a nossa xamã aí, insuportável. Nossa, insuportável. Cansada Ela essa, hein? não chega nem no amamos odiar. Nossa, por favor, saia da minha tela. Eu não aguento mais você. Eu tô bravo de ver ela passando no retorno aqui. Que ódio.
Eu concordo, voto com o relator. Eu acho que ela cansa muito. Assim como o traíra lá, o infiltrado no barco, ela na ilha cansa demais, assim. Tipo, já deu. Eu acho que sou péssimo com nomes, tá? O fuzileiro lá que acabou fazendo merda no final da O segunda Deho. temporada. O Deho, eu acho que também ele vai de arrasta pra cima, vai de saudades eternas. Porque ele precisa ter uma redenção de depois de fuder com todo mundo, né? E eu acho que o Gi-hun vai ficar puto com ele, né? É. Então, tipo, e é sempre perigoso o Gi-hun ficar puto com você. Mas enfim, ó, temos também ainda vivos. Temos a Hyunju, que é a nossa jogadora transgênero. Certo. Temos Gumja e Unshik, que é a mãe e o filho. Adoro eles, de paixão. também. Não, baita dinâmica. Temos o Minsu, que é um menininho super covarde que viu a amiga morrer e não fez nada. Temos Nangyu, que era o braço direito do Thanos Saudades Eternas. Um beijo pro top. Temos o Myung-gi, que é o ex da menina grávida, lixoso, criptomoedas, youtuber. Esse vai ele. Esse, infelizmente, provavelmente vai sobreviver. Você acha? Não sei, cara. Me parece que, tipo, o Hwang Dong-hyuk gosta muito dele, tipo, no sentido de esse personagem, sabe? Entendi. Eu quero manter esse personagem em tela porque ele tem algo a dizer com esse personagem. Não sei. E também tem o chato do John Day, que é aquele senhor... Pra não falar outra coisa, esse senhor idoso, que tá votando pra continuar os jogos desde o começo. Aham, sei. Insuportável. Cara, você lembrou aí da dinâmica mãe e filho. E eu não sei, um dos dois vai ter que morrer. Eu acho que pode ser que a gente tenha um final triste, que é ela morrendo pra salvar ele. Mas, cara, ele meio que abandonou ela ali. Sim, ele foi bem pau no cu, né? Ele votou para os jogos continuar, enquanto eu falando, não vota pra essa merda continuar, seu desgraçado. Meio que o cara já entregou a mãe ali pros lobos. Eu Exato. ficaria muito feliz se ele morresse. Pela mãe. Por tudo que ele fez, eu ficaria... Não, nem pela mãe dele, só dele morrer, eu já ficaria satisfeito. Mas, sei lá, não queria que ela morresse, não. Muito triste, né? Mas assim... Queria que ela tivesse uma aposentadoria legal. A Gumja, que é a mãe dele, e a Hyunju e a Junhee meio que formaram um trio ali. Sim. Um trio poder feminino ali. E eu acho que, tipo, isso pode ser uma dinâmica que vai ser carregada para os próximos jogos. E daí todo os outros personagens ligados a elas, que são o Myung-gi, que é o ex da Junhee, e o Yoon-shik, que é o filho da Gomja, ficam meio de lado, assim, entendeu? Elas três podem virar o núcleo e eles vão meio que ficar de lado. Mas não sei. Cara, a verdade é que Round 6 é sempre imprevisível, assim. Eu acho que na temporada passada, a gente pensa, tipo, pô, o Gi-hun tem, tipo, plot armor, né? Ele é o protagonista. Mas vai acabar, né? Então, se vai morrer, vai ser agora. Exato. Daqui não passa. Exatamente. Eu acho que meio que ele já aceitou. A gente tem aquele comecinho lá com ele versus o vendedor, que meio que ele já abraçou completamente a possibilidade de arrasta a qualquer momento. Então, eu acho que talvez a série esteja preparando a gente para ele morrer. E daí ele vai ser mais pai ausente ainda, porque né, Exatamente. dessa vez com E justificativa. não deixou vai ter deixado nem herança, né? Porque Cara, o dinheiro talvez ele mesmo. deixou tudo lá no hotel. Talvez chegue num ponto assim que ele quer morrer, ele fala, deixa eu morrer aqui pra me livrar disso logo, e ainda assim ele continua vivo, talvez como funcionário dos jogos ou algo do tipo. Ou mais cruel ainda. Eu prefiro que ele não morra, eu prefiro que ele tenha um final triste, assim. Não porque eu odeio ele, só por história mesmo. Que eu acho Breno que seria melhor. Torcendo pra Gi-hun sofrer, é Sim. isso. Eu Bom, acho- gente, falamos aqui das nossas expectativas para Round 6, mas a maior expectativa é que seja tão boa quanto as últimas 2 temporadas, né, galera? isso. Então, 27 de junho, os episódios chegam lá na Netflix. Obrigado, Pedro. Obrigado, Breno. Obrigado, Caio. Obrigado você, amigo. Nosso primeiro vídeo junto aqui em 4 anos. 4 anos e a primeira vez que eu gravo com o Pedro. Eu tô só a 2. Valeu, gente. Gamzamida. Por favor, deixa o like aqui no Omelete.